muitas vezes as pessoas têm o hemograma normal, mas estão com o ferro baixo e isto tem muita interferência no corpo. A gente tem várias hemoproteínas, proteínas que dependem do ferro para elas trabalharem. Lembra que eu falei? As proteínas são as enzimas. Então, se você tem uma enzima que precisa de ferro e tem pouco ferro no seu corpo, você começa a ter deficiência da função enzimática, né? Então, por exemplo, existe uma proteína na mitocôndria, aquela organela que nos dá energia, que chama-se citocromos, e essas proteínas, elas precisam de ferro. Se você não tem ferro suficiente, a sua energia baixa. E não é porque você está com um hemograma e com uma anemia, um hemograma baixo, uma anemia, mas porque algumas hemoproteínas não estão podendo funcionar direito pelo seu nível de ferro baixo. Mas aí, assim, não é porque eu penso que como pouca proteína. Você come pouca proteína se você comer errado. O problema não é a quantidade de proteína e ferro que você tem na sua alimentação. Eu vou dizer qual deve ser seu problema. Ou você tem uma má absorção, porque lembra, você não é o que você coloca na sua boca. Você é o que você absorve. O que você coloca na boca não necessariamente vai entrar no seu corpo. Se, por exemplo, vou dar um exemplo, por essa sua deficiência de ferro, eu posso intuir, por exemplo, que você pode ter um problema de estômago, e aí você tem baixa absorção de ferro. Você pode tomar um bloqueador de prótons, né, aqueles omeprazóis da vida, e vai interferir com a sua absorção do ferro. Você pode, de repente, estar na fase pré-menopausa, no climatério, e no climatério a mulher já começa a ter, por não ovular, o ovário já começa a ter uma deficiência da ovulação, ela começa a ter deficiência da produção do corpo lúteo, começa a ter deficiência da produção de progesterona, começa a sangrar um pouquinho mais. Então é muito comum a mulher começar a ter ciclos anovulatórios, ciclos irregulares e ciclos com maiores sangramentos no período do climatério. O que acontece? Ela começa a sangrar mais, você começa a perder mais ferro. Então, muitas vezes, você tem uma necessidade de fazer uma suplementação de ferro, independente da sua alimentação, porque o ralo está aberto. Entendeu? Então, não é pela deficiência. Então, eu vou te dizer, você pode estar comendo errado, tá bem? Porque eu não sei se você está fazendo a alimentação do jeito que eu explico no MES. Uma alimentação com muita leguminosa, uma fonte de proteína e ferro vegetal, que é fantástico para a saúde. Eu pego muito paciente carnívoro com deficiência de ferro no consultório, mas é o carnívoro que tem o estômago inflamado, que toma esses prazóis da vida, né? Ou então uma mulher que está com sangramento excessivo. Então, não é porque você está fazendo uma alimentação plant-based que você está tendo deficiência de ferro. Existe um paradigma de que uma pessoa que não come carne todos os dias tem deficiência de proteína. Isto é um mito, tá bem? Isso é um mito numa sociedade de proteinogênica que a gente vive, que tudo tem que ter proteína, tá bem?